Boa noite, igreja. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Você que nos assiste pelo canal do YouTube, receba aí na sua casa ou aonde você estiver o nosso abraço fraternal. Queridos, em 4 capítulos, qual que é a probabilidade de 3 pastores repetirem a mesma mensagem? A chance é muito grande, não é mesmo? Pois é. No domingo nós tivemos 2 pregações no mesmo livro. E em paralelo a essas pregações, eu já estava preparando a minha no mesmo capítulo. Mas pasmem, irmãos, em versículos diferentes. Eu falei para minha esposa na semana passada, que ela ministrou aqui, que a ministração dela também foi a mesma passagem que a Rebeca usou no domingo retrasado. Mas o ensinamento foi totalmente diferente. E eu falei para ela que todas as vezes que o Senhor está falando em um livro, é porque Ele está querendo alertar a igreja em alguma coisa, está querendo ensinar a igreja em alguma coisa. E não é diferente nessa noite de quarta-feira. O Senhor está querendo ensinar a igreja a talvez não, tenho certeza disso, a entrar numa maturidade maior do que nós estamos em Cristo Jesus. Porque o livro de Filipenses, ele vai falar sobre exatamente isso. O Júnior disse que essa carta foi escrita, é uma carta de alegria, mas foi escrita Paulo preso. Não faz muito sentido, mas é exatamente isso que aconteceu. E o tema da minha mensagem desta noite é o chamado à maturidade em Cristo Jesus. E aí eu lanço uma pergunta para você e você não precisa responder. Guarda essa pergunta no seu coração. Você está satisfeito com a sua maturidade cristã? Você está satisfeito com aquilo que você tem buscado no Senhor Jesus? Eu já vi um irmão balançando a cabeça que não. Nós temos que estar insatisfeitos com a nossa vida cristã, irmãos. Mas por qual motivo? Insatisfeitos até que o Senhor volte buscar a sua igreja. Nós não podemos nos acomodar nessa maturidade que nós estamos, porque o Senhor quer nos derramar mais. O Senhor quer derramar mais em nossas vidas. E falando de livro de Filipenses, eu vou dar um breve contexto só para nós entrarmos no texto que eu quero apresentar para vocês nesta noite. A carta de Filipenses, como eu disse, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo, enquanto ele estava preso. É uma carta que vai expressar a gratidão, o encorajamento, as instruções para a comunidade naquela época cristã da igreja de Filipos. Mas eu quero te dizer que esta carta também vai me encorajar, te encorajar, vai dar a mim e dar a você as instruções que nós precisamos crescer em maturidade, para que nós possamos cada dia mais estar parecidos com Cristo Jesus. No capítulo 3 de Filipenses, Paulo apresenta podemos dizer assim, a sua biografia espiritual. Paulo vai falar do seu passado, no início do capítulo 3, ele vai falar do seu presente, onde nós vamos falar nesta noite, e ele também vai falar do seu futuro, que é no final do capítulo 3. Nós podemos perceber aqui nesse capítulo 3, eu já queria que você abrisse a sua Bíblia em capítulo 3. Podemos perceber que Paulo, nós podemos chamá-lo como um contador, que descobriu os seus valores depois que teve o seu encontro genuíno com Jesus Cristo. Lá em Atos capítulo 9, a partir do capítulo 9, aonde começa a história de Paulo, onde começa Paulo tendo um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Também aqui no capítulo 3 nós vemos Paulo como um atleta, cheio de vigor espiritual, que eu e você devemos estar cheios de vigor espiritual, avançando para a nossa linha de chegada. Qual é a nossa linha de chegada? A eternidade, é o céu. A nossa pátria não é aqui nesta terra, é o céu. E no fim do capítulo 3 nós vamos ver Paulo como estrangeiro, cujo a sua cidadania se encontra no céu e não aqui na terra, aguardando a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo.
Diante dessas verdades, Paulo ele se preocupa não com aquilo que ficou para trás, mas ele está preocupado com as coisas que estão ao seu redor e as coisas que estão lá na frente. É isso que nós temos que nos preocupar, é com isso que nós temos que nos alegrar, não com as coisas que ficaram para trás, mas das coisas que o Senhor coloca à nossa frente. Nós não temos que olhar para o nosso passado e ficar entristecido com aquilo que nós fizemos, até porque nós já pedimos perdão daquilo que fizemos. E se nós pedimos perdão, o Senhor já jogou no mar do esquecimento tudo aquilo que fizemos. Então nós não podemos ficar presos ao nosso passado, porque o Senhor tem muito mais coisas na nossa frente, no nosso futuro. E eu queria convidar vocês, se vocês abriram aí em Filipenses capítulo 3. Pastor Paulinho pregou nos versos 1 até o 11, e eu vou continuar falando do 12 ao 16. Esse Deus é lindo, irmãos. Ele não erra, Ele não chega antes e nem depois, Ele chega na hora exata. Todos abriram? Filipenses 3, verso 12 ao 16, diz assim: não que eu já tenha recebido isso ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para que eu também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos este modo de pensar. E se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isto Deus revelar para vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Eu queria que você, nesse momento, prestasse atenção nessa palavra, nessas duas palavras, havê-lo alcançado, lá no verso 13. Essa é uma declaração que o apóstolo Paulo fez aqui nesse versículo, de um cristão consagrado que nunca se deu por satisfeito com as suas realizações espirituais. É exatamente isso que o apóstolo está querendo nos ensinar. E aqui, nesses versos, eu tirei 5 ensinamentos para mim e para você nesta noite, para que nós possamos alcançar, para que o nosso chamado à maturidade em Cristo cresça cada dia mais. O primeiro ensinamento aqui que nós vamos perceber é sobre a nossa insatisfação espiritual. É exatamente isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer nessa palavra havê-lo alcançado. Essa é uma declaração que eu disse que Paulo fez, que ele não se deu por satisfeito com as suas realizações espirituais. É evidente que o apóstolo Paulo ele estava satisfeito com Cristo Jesus, mas não com a sua própria vida cristã. É nessa insatisfação que eu e você devemos estar. Nós temos que a cada dia mais melhorar, a cada dia mais buscar a face do Senhor, cada dia mais se prostrar diante do Senhor e buscar melhorar a minha e a sua vida espiritual. Uma insatisfação santa é o primeiro elemento essencial para mim e para você, para nós avançarmos na nossa carreira cristã. Eu acabei de dizer que o apóstolo Paulo está sendo aqui como um atleta de Cristo, ele está correndo a carreira cristã, ao qual ele foi proposto. Muitos de nós cristãos nos contentamos com a nossa própria vida espiritual, com a própria situação ao qual nos encontramos, e estamos satisfeitos com isso. E eu quero te dizer, irmãos, não fique satisfeitos com aquilo que você já alcançou. Não fique satisfeito aonde você está, porque o Senhor tem muito mais para derramar sobre a sua vida. Tem muito mais, irmãos. A palavra do Senhor nós temos que cavocar, a palavra do Senhor nós temos que buscar, a palavra do Senhor nós temos que meditar, a palavra do Senhor nós temos que mergulhar. É como nós mergulhamos no mar. O mar ainda nós encontramos ali, às vezes dá pé para nós, a palavra do Senhor não. A palavra do Senhor ela é infinita, irmãos, ela não tem fim. Aonde nós vamos buscar, o Senhor revela a nós aquilo que Ele precisa revelar em mim e revelar em você.
Se Paulo tivesse se comparado com os outros, certamente ele seria tentado a se orgulhar. Muitas vezes nós nos orgulhamos quando alguém pede para nós orarmos e o Senhor responde a mim e a sua oração. Nós nos orgulhamos disso, que na verdade nós não temos que nos orgulhar, porque nós não somos nada. Quem fez isso não foi nós, foi o Senhor através de nós. Nós somos apenas instrumentos a ser usados pelo Senhor, e nós temos que deixar-se usar pelo Senhor. Nós não podemos nos vangloriar daquilo que o Senhor está fazendo em nós e através de nós. Paulo, ele não se comparou com os outros, antes ele se comparou com ele mesmo e com Jesus Cristo, porque ele queria melhorar, ele queria parecer mais com Jesus Cristo. O cristão maduro faz uma autoavaliação honesta e se esforça para melhorar. Vocês estão comigo, irmãos? Vocês estão comigo? Nós não podemos nos iludir com a nossa condição espiritual, irmãos. Não podemos nos iludir com a nossa condição espiritual. Porque a cada dia que nós lemos a palavra do Senhor, o Senhor se revela a nós de uma forma totalmente diferente. Totalmente diferente. E a Bíblia nos adverte sobre este perigo, achando que nós somos o bom, o bastante, achando que nós somos o tal, achando que nós somos o espiritual, que nós oramos e a pessoa foi curada, nós oramos e aconteceu alguma coisa. Queridos, nós não temos mérito nenhum nisso, mas nós temos alguns exemplos na Bíblia, de pessoas que acharam que eram bom o bastante, mas que na verdade não eram nada. Olha só o que está escrito lá em Apocalipse 3, verso 1, a igreja de Sardes: tem fama de estar vivo, mas a igreja de fato estava morta. A reputação daquela igreja não correspondia com a sua realidade. Muitas vezes nós não estamos correspondendo com a nossa realidade. Muitas vezes queremos parecer ser uma coisa, mas na verdade nós somos outras coisas totalmente diferentes. Haja vista que nós somos uma pessoa aqui dentro da igreja, somos o espiritual, somos a paz do Senhor, meu irmão, somos aquele crente maravilhoso, mas quando levamos uma fechada, logo vem talvez um palavrão na nossa boca. Ir circunciso me fechou. Nós não podemos ser pessoas aqui dentro e outras pessoas lá fora. Nós temos que ser as mesmas pessoas aqui dentro e as mesmas pessoas lá fora. Nós não temos duas identidades. Nós não temos 2 números de CPFs e nem 2 números de RG. Nós temos apenas um número de RG e CPF. Então nós temos que ser crentes aqui, crentes lá fora. Temos que dar o bom testemunho aqui dentro e bom testemunho lá fora. Um outro exemplo, a igreja de Laodiceia, em Apocalipse capítulo 3, verso 17. A igreja se vangloriava da sua riqueza, mas os olhos de Deus ela era infeliz, ela era miserável, ela era pobre, era nu. Percebam que não condiziam com aquilo que estava falando. Um outro exemplo em Juízes capítulo 16, 20, Sansão pensou que ainda tinha força, quando na realidade o Senhor havia tirado a força dele. Ou seja, não condizia com aquilo que ele estava fazendo. Quando nós realizamos uma autoavaliação, nós podemos correr o risco de cair em 2 extremos. O primeiro extremo, se considerar melhor do que somos, ou considerar melhor que os outros, ou se considerar pior do que nós somos de fato. Mas nenhum desses extremos é bom. Temos que ter um equilíbrio, temos que fazer uma autoavaliação real da minha e da sua vida. Quem vai fazer esta autoavaliação não somos nós, é a palavra quando nós lemos. Ela que vai nos dizer como nós estamos, em que estado nós estamos. É por isso que nós temos que ler, é por isso que nós temos que meditar, orar e buscar a presença do Senhor. Paulo, ele não se enganava a respeito de si mesmo, ainda ele precisava prosseguir, a fim de conquistar aquilo que ele tinha sido proposto. A mesma coisa que Cristo Jesus conquistou, ele também queria conquistar. Uma insatisfação divina é essencial para o nosso progresso espiritual, irmãos. Uma insatisfação divina é essencial para o meu e o seu progresso espiritual.
Olha só o que o salmista diz lá em Salmos 42, versos 1 a 2: assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me apresentarei diante da sua face, da face de Deus? É assim que nós deveremos estar, irmãos, suspirando como a corça suspira pela corrente das águas. Nós deveremos desejar estar na presença do Senhor todos os dias. Não é quando nós passamos por alguma adversidade, porque no momento de adversidade que nós também buscamos mais a face do Senhor, mas nós temos que buscar o Senhor quando nós não estamos passando pela adversidade. É nesse momento, quando nós não estamos passando pela adversidade, que muitas vezes a nossa guarda baixa. Nós temos que estar atento em todas as coisas que acontecem na minha e na sua vida, todas as vezes, todas as coisas. E o segundo ponto, o segundo ensinamento que eu quero passar para vocês nesta noite é sobre dedicação. Repita comigo: dedicação. Mais uma vez, dedicação. Uma coisa, olha só que a palavra do Senhor diz lá em Filipenses capítulo 3, verso 13. Abram lá. Depois da palavra que eu pedi para vocês guardarem, havê-lo alcançado, olha só qual é a palavra que vem em seguida: uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás. Essa uma coisa é uma expressão muito importante para a nossa caminhada cristã, irmãos. Em Marcos capítulo 10, verso 21, nós vamos ver lá a passagem do jovem rico, aonde ele disse lá que tinha feito de tudo. Eu guardei os mandamentos, eu fiz isso. Aí quando Jesus o questionou, diz assim: só uma coisa falta para você. Venda tudo que tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá o tesouro no céu. Depois venha e me siga-me. Percebam, uma coisa só. Uma coisa falta para mim e para você. Lucas capítulo 10, versos 41 e 42. Mas o Senhor respondeu, uma canção que a gente tem cantado aqui na igreja: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas. Olha só o verso 41, 42. Mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Apenas uma coisa. Em João capítulo 9, verso 25, vai dizer assim: então chamaram pela segunda vez o homem que tinha sido cego e lhe disseram: diga a verdade diante de Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Ele respondeu: se é pecador eu não sei, uma coisa eu sei, ele era cego, agora vê. Percebam, olha só quantos textos que nós podemos tirar esse exemplo, uma coisa só. Mais um exemplo, Salmos 27, verso 4: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Nós precisamos, mais uma vez, nos dedicar a uma coisa só. Qual que é essa coisa? Buscar a face do Senhor. Essa é a melhor parte e não vai ser tirada de mim, de você. Muitos de nós, queridos, estamos envolvidos com muitas coisas nas nossas vidas, quando na verdade o segredo do nosso progresso espiritual é nos concentrar e se dedicar a uma coisa. A uma coisa. Nós que estamos envolvidos, trabalhando como servos do Senhor, na casa do Senhor, nós temos que ter esse cuidado, queridos. Nós temos dito como pastores que você que serve em mais de 3 ministérios, coloque a sua barba de molho, porque talvez você não consiga fazer as outras coisas como você tem feito nos 3. Não entre no ativismo. Não entre no ativismo. E você que ainda não participa de nenhum ministério, começa participando da célula, começa se envolvendo com as células, para que você possa entender como é que funciona a igreja. Se levanta do banco que você está sentado e coloque a mão no arado, porque a igreja, o corpo de Cristo, o reino precisa de você.
Porque senão as pessoas que estão em mais de 3 ministérios estão em ativismo. Então se levante, se dedique. Nós cristãos, nós devemos nos dedicar a correr a carreira cristã. Nenhum atleta é bem sucedido ao fazer tudo. Nenhum atleta, aliás, são poucos atletas. Quando ele tem um sucesso é porque ele se especializou nisso. Existem poucos atletas que fazem N coisas, pouquíssimos. Os vencedores são aqueles que se concentram em uma só coisa. Sabe por quê, irmãos? Porque eles mantêm os olhos fixos no objetivo. E muitas vezes, como nós vimos na Olimpíada, nem todos ganham. Nem todos ganham. Quando nós mantemos o nosso objetivo na nossa carreira cristã, o nosso alvo é Cristo, sem deixar que alguma coisa nos distraia, nós temos que nos dedicar inteiramente ao nosso chamado, a nossa carreira que está proposta para mim e para você. Querem ver outro exemplo para que a gente não possa se distrair? Neemias capítulo 6, verso 3. Quando Sambalate e Tobias queriam distrair Neemias da construção do muro. E olha só o que a palavra do Senhor diz lá no verso 3: por isso enviei-lhes mensageiros para dizer: estou fazendo uma grande obra e não posso descer até aí. Por que eu devo parar a obra para ir me encontrar com vocês? Distração, irmãos. Nós cristãos, nós devemos deixar de lado as distrações. Quais são as distrações? O que tem te tirado da presença do Senhor? Eu não sei o que tem tirado você da presença do Senhor. Talvez as redes sociais, talvez o celular, talvez a internet, talvez a pornografia, não sei. Eu não sei o que tem te tirado da presença do Senhor, o que tem te distraído da presença do Senhor. Mas eu quero te dizer nesta noite, você precisa se dedicar. Precisa se dedicar. A concentração é o segredo do poder, irmãos. A terceira lição que eu quero passar para vocês nesta noite, nesses versos, nesses pequenos versos que nós lemos, do 12 ao 16, olha só quantas lições que nós tiramos, ou que nós estamos tirando desses versos. Repita comigo: direção. Direção. Lá no verso 13, ainda no verso 13. Nós precisamos de direção, querido, sabe por quê? Porque muitas vezes o incrédulo, ele é controlado pelo passado. Mas o cristão que participa da corrida, ele olha para o futuro. Alguém já conseguiu correr de costa? Ana, você consegue correr de costa? Ninguém consegue correr de costa. Você talvez consiga correr de costa alguns metros, mas eu tenho certeza que depois você vai cair e se machucar. O corredor, ele está olhando para o objetivo. Ele está olhando, não é mais para a largada, mas na chegada. O objetivo dele é a chegada, não é aquilo que aconteceu na largada. Nós, como cristãos, não temos que olhar para o nosso passado. O nosso olhar tem que ser o nosso presente. O nosso olhar tem que ser na Nova Jerusalém, irmãos. Aquilo que nós já fizemos está feito, não tem como voltar atrás. A palavra dita não tem como voltar para dentro de nós. Nós temos é que correr a nossa carreira, nós temos que estar arraigados, fincados na rocha que é o Senhor Jesus, buscar entender e compreender qual é o propósito do Senhor nas nossas vidas. Se nós corrermos para trás, certamente nós vamos correr e atrapalhar os corredores que estão olhando para frente. Tem um exemplo muito claro lá em Lucas capítulo 9, verso 62. Aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás. Sabe por quê, irmãos? Porque se você, quando está arando uma terra, olhar para trás, certamente o arado que iria sair reto, ele vai sair pela tangente.
É exatamente isso que o Senhor está me ensinando, te ensinando. Coloque a mão no arado e siga firme até o Senhor voltar. Não olhe para trás, não olhe porque você vai se arrepender ou alguém vai te atrapalhar. Talvez alguns Sanbalates e Tobias vão estar na sua vida. Desista, desista, você não vai conseguir. Essa obra é muito grande para você fazer. Quantas vezes o inimigo já nos nossos ouvidos, isso não vai dar em nada. Várias vezes, irmãos. Mas lembrem-se, o nosso alvo é Cristo. A nossa carreira está proposta para mim e para você. Nós cristãos devemos estar com os nossos olhos fixos na pátria que é o nosso céu, se esquecendo das coisas que ficaram para trás. Nós não podemos também deixar de esquecer aquilo que está escrito nesse verso. Esquecer não significa deixar de lembrar. Não significa esquecer, aliás, deixar de lembrar. Às vezes nós queremos ou nós temos a capacidade de querer apagar certas memórias das nossas vidas, mas não é possível, irmãos. A história que foi escrita, não tem como. Nós, até mesmo no HD do computador, nós achamos que apagamos o arquivo, mas na verdade não apagamos. Estou certo, Lucas? Achamos que apagamos aquilo do HD, mas eu tenho certeza, se alguém for buscar com a tecnologia correta, vai achar. Até porque a Polícia Federal, ela usa essa tecnologia, achando que apagou, mas não achou, não apagou. Na Bíblia, esquecer significa não ser mais influenciado ou afetado por aquilo do passado, irmãos. É exatamente isso que essa palavra esquecer significa. Em Hebreus capítulo 10, verso 16 ao 18 vai dizer: esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, imprimirei as minhas leis no coração deles, e as escreverei sobre a sua mente. E acrescenta, também dos seus pecados e das suas iniquidades jamais me lembrarei. Ora, onde há remissão de pecados, não existe mais necessidade de sacrifício pelo pecado. Você já pediu perdão por aquilo que você fez? O Senhor já jogou no mar do esquecimento. Ele não se lembra mais. Mas quando Ele diz que não se lembra mais, não é porque Ele é doido da cabeça. Ele não está querendo dizer isso. Ele não está querendo dizer que o HD dele não está funcionando tão bem como deveria funcionar. Não é nada disso. Ele está querendo dizer que as coisas que ficaram para trás significa que quebramos o poder do passado sobre o meu e o seu futuro. O Senhor Deus, Ele não é doido varrido. O que Ele está querendo dizer é que quebramos o poder do passado sobre o meu e o seu futuro. Quando Ele está querendo dizer, as coisas ficaram para trás, eu não me lembro mais daquilo que você fez. É exatamente isso que Ele está querendo dizer comigo e com você. Não é possível mudar o meu e o seu passado, mas nós podemos mudar o significado de algo que podemos fazer no futuro. É isso que nós devemos fazer. Como nós vamos fazer isso? Nos dedicando, sendo insatisfeitos com a nossa vida espiritual, com a nossa busca na palavra do Senhor. Eu não estou satisfeito com a minha vida cristã, irmãos. Eu quero mais, eu quero buscar mais, eu quero mais revelação, eu quero que o Senhor se revele a mim. Mas por isso nós temos que buscar, é por isso que nós temos que mergulhar. Havia, queridos, coisas no passado de Paulo que talvez servisse de peso para atrasar a sua corrida, que muitas vezes acontece na minha e na sua vida, mas se tornaram inspirações para fazer correr ainda mais rápido. Querem ver o exemplo? Abram lá a Bíblia, em 1 Timóteo, capítulo 1, versos 12 a 17.
1 Timóteo, capítulo 1, versos 12 a 17. Paulo dizendo a Timóteo: dou graças a Cristo Jesus nosso Senhor, que me fortaleceu e me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim que no passado era blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, pois fiz isso na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com fé e o amor que há em Cristo Jesus. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, das quais eu, Paulo, sou o principal. Mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, que sou o principal pecador, Cristo Jesus pudesse mostrar a sua completa longanimidade, e eu servisse de modelo para todos os que hão de crer nele para a vida eterna. Assim ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra, glória para todos sempre. Amém. O apóstolo Paulo, irmãos, olha o grande exemplo para mim e para você. Ele era o maior pecador, alcançou a graça do Senhor, irmãos. A graça do Senhor está disponível para mim e para você. É por isso que nós temos que nos dedicar. Os acontecimentos de Paulo não mudaram a maneira de encarar a vida. Paulo não ficou preso ao seu passado, mas ele estava focado no alvo, que era Cristo Jesus. É nisso que eu e você temos que nos apegar. Quer ver outro exemplo na Bíblia? José foi vendido pelos seus irmãos, mas antes de ser vendido foi jogado num poço, depois foi vendido pelos seus irmãos. Mas se nós pararmos para analisar a história, antes de José ser vendido, ele teve um sonho, amém? Nesse sonho, ele sonhou que todos os seus irmãos se dobrassem a ele, inclusive o seu pai. Mas quando ele contou esse sonho aos seus irmãos e ao seu pai, ninguém acreditou nesse sonho, só ele, José. Depois que ele foi vendido, aí nós sabemos da história que ele se tornou o governador do Egito. Ele podia com certeza sentir mágoa dos seus irmãos, sim ou não? Ele tinha todo o direito, porque ele era um homem, um ser humano. Mas ao invés de sentir mágoa, ele entendeu e compreendeu o propósito de Deus na vida dele. Ou seja, as coisas que aconteceu no passado do José não influenciou o seu futuro, muito pelo contrário, incentivou a ele correr esta carreira cristã muito mais rápido. Muitas vezes nós não vamos entender, irmãos, nós só precisamos crer, só precisamos crer. Muitos de nós cristãos estamos acorrentados aos arrependimentos do passado, achando que o Senhor não nos perdoou, mas o Senhor já perdoou. Se você já confessou, Ele já perdoou. Se nós ficamos olhando para trás, nós vamos tropeçar, nós vamos atrapalhar outros corredores. Quando os corredores se distraem com as coisas que estão ao seu redor, eles vão cair. Nós não temos que nos apegar aos nossos sucessos do passado, e muito menos com os nossos fracassos, que ambos vão prejudicar a nossa carreira cristã, porque tudo que somos e tudo que temos veio do Senhor. As coisas que para trás ficam devem ser deixadas de lado, e nós temos que focar nas coisas que estão adiante de nós. É isso que deve tomar o meu e o seu lugar. É possível, queridos, é possível nós termos a insatisfação, é possível nós nos dedicarmos, é possível nós sermos direcionados, mas mesmo assim nós ainda perdermos a nossa corrida. E aqui nós entramos no quarto elemento, repita comigo: determinação. Mais uma vez, determinação.
Queria que vocês voltassem lá em Filipenses, capítulo 3, vejam lá no verso 14. O que está escrito na Bíblia de vocês? Logo no início: prossigo para o alvo. Prossigo para o alvo. Esse prossigo para o alvo no verso 14, ele tem o significado de esforço intenso. É por isso que nós temos que ser determinados. Nós somos determinados em tantas outras coisas, nós nos esforçamos por tantas outras coisas, mas esquecemos de ser determinados pela nossa carreira cristã. Um indivíduo não se torna um atleta ouvindo palestra apenas, lendo livros, ou apenas torcendo em jogos. Ele não é um bom atleta apenas lendo livros, assistindo, mas ele é um bom atleta quando ele é determinado a alcançar o seu objetivo. Nós não podemos apenas ficar sentados ouvindo pastores pregar. É bom, é bom. Nós não podemos ficar entrando em pregações de YouTube todos os dias, irmãos. É bom, é bom. Cuidado, escolham os pastores certos para vocês ouvirem. O bom mesmo é praticar a palavra do Senhor. Não é bom apenas sermos ouvintes, mas nós temos que ser praticantes da palavra do Senhor. Quando um atleta ele se dedica, ele é determinado àquela coisa, tenho certeza que ele vai alcançar o seu objetivo, ele vai vencer aquela corrida. Paulo ele venceu, por que nós não vamos vencer? O atleta bem sucedido entra no jogo e se mostra determinado a vencer aquela corrida. Quantas vezes nós somos determinados a levantar 3 horas da manhã para ir para a academia? Talvez você pergunte: quem é esse doido? Eu. Talvez você levante até mais tarde, mas você tem essa determinação. Talvez você é determinado a jogar um futebol ou fazer qualquer outra coisa, mas quando fala das coisas espirituais, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas na minha e na sua vida. Eu falei 3 horas, irmãos, mas é 10 para as 4. Três e 50. 2 extremos que nós que nós devemos evitar. Eu devo fazer tudo, ou Deus deve fazer tudo? Eu te respondo: nenhum dos dois. Nenhum desses 2 extremos é bom. Porque se nós fizermos tudo, nós vamos ser considerados ativistas. Mas se Deus fizer tudo, nós vamos ser considerados como pessoas quietas. Crente salvo, sentado e sossegado. Deus ele cuida de tudo, irmãos, pode crer nisso. Mas pode um ser elema apenas de efeito, mas ele não descreve inteiramente o processo da vida cristã, de deixar Deus fazer tudo. Não é isso que ele está querendo dizer. Um corredor cristão com disposição espiritual, ele sabe o que deve fazer, ele sabe o quanto ele tem que se capacitar para vencer a corrida. A quantidade de treinos, os quilômetros que você tem que percorrer, o que você tem que comer, o horário que você tem que levantar, o horário que você tem que dormir. Tem que ter uma determinação, irmãos. Para ser cristão verdadeiro, nós temos que ser determinados. Voltem lá um pouquinho, Filipenses 2, versos 12 e 13. Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só a minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolva a sua salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como o realizar segundo a sua boa vontade. João capítulo 15, verso 5: sem mim nada podeis fazer.
Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos ter a sabedoria, buscar a sabedoria do Senhor. Porque quem busca sabedoria, Deus dá deliberadamente para nós. Deus opera em nós para que nós possamos operar, para que Ele possa operar por meio de nós. Quando nós nos dedicamos às coisas na vida, à vida espiritual, Deus nos dá maturidade e nos fortalece para a minha e a sua corrida. Alguns de nós, como eu disse, estamos tão ocupados, morrendo para nós, e que não voltam para a vida cristã, não voltam para a carreira cristã como nós deveríamos. Quando nós alcançamos o alvo, queridos, nós vamos receber a recompensa. Mas essa recompensa não é aqui na terra, não é terrena. A nossa recompensa é no céu. Não é a coroa corruptiva, mas é a coroa incorruptível que o Senhor promete para mim e para você. Paulo não está dizendo que nós vamos alcançar, ele não está sugerindo que nós vamos alcançar o céu por nosso esforço físico, ou para o nosso esforço próprio, mas ele está dizendo que todo atleta é recompensado pelo seu desempenho espiritual. Nós precisamos desempenhar o nosso papel, a nossa carreira cristã. Não importa qual seja o sucesso, o nosso sucesso, o meu e o seu sucesso, aos olhos dos homens. Não haverá recompensa se nós não conquistarmos aquilo que também foi conquistado por Cristo Jesus, irmãos. Não é mérito nosso, tudo é do Senhor, tudo é dele, veio dele, irmãos. Nós precisamos entender e compreender isso. E para finalizar, o quinto e o último ensinamento, repita comigo: disciplina. Esse é o ensinamento que eu mais gosto. Esse é o ensinamento que eu mais ensinei para o nosso filho Juninho. Sobre disciplina. Não basta nós corrermos com disposição e vencer a corrida. O corredor, ele também tem que obedecer às regras. Nós não podemos sair à torto e direito correndo uma corrida, não podemos. Precisamos receber as regras para correr esta carreira cristã. Não é apenas sair desembestado e correr, passar por cima de todo mundo, não é isso. A regra que o apóstolo Paulo está dizendo é esta, é a Bíblia. É a Bíblia. Nos jogos gregos do passado, os juízes eles eram extremamente rígidos com respeito aos regulamentos. E o atleta que cometesse qualquer infração, ele era desqualificado. Qualquer infração que os atletas cometem, eles são desqualificados. Percebam, eles não perdiam a cidadania, apesar de ter desonrado, mas eles perdiam o privilégio de participar e de ganhar o prêmio. Perdiam o privilégio de ganhar o prêmio. Em Filipenses capítulo 3, lá no verso 15 e 16, diz: todos, pois, que somos maduros, tenhamos este modo de pensar, e se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isto Deus revelará para vocês, seja como for. Andemos de acordo com o que já alcançamos. Andemos de acordo com o que já aprendemos. É isso que Paulo está querendo dizer. Paulo está enfatizando a importância de nós lembrarmos das regras espirituais que se encontram na palavra de Deus. Eu queria chamar o pessoal do louvor, o pessoal do worship, por gentileza. Já venham se posicionando. O atleta, irmãos, que se recusa a treinar é desqualificado. Como também o atleta que transgride as regras do jogo, ele também é desqualificado. Ele não vai correr a corrida, ele não vai correr a maratona.
Em Timóteo capítulo 2, verso 5 diz: igualmente o atleta não é coroado se não competir ou lutar segundo as regras ou as normas. Não sou eu que estou dizendo, é o apóstolo Paulo está dizendo, está me ensinando e te ensinando nesta noite. Podemos ver vários exemplos na vida que começou a corrida com grande sucesso, mas fracassou no final por não atentar às regras do jogo, ou não atentar às regras de Deus. Essas pessoas não perderam a salvação, mas elas perderam a recompensa. Nós temos que nos atentar. Querem ver um exemplo? Eles não perderam a salvação, mas perderam a recompensa. O que aconteceu com Ló em Gênesis 19? Nós sabemos da história. Ló, quando estava em Sodoma e Gomorra. Sansão, lá em Juízes capítulo 16. Saul não obedeceu aquilo que o profeta havia dito a ele. Em Atos capítulo 5, Ananias e Zafira, quando mentiram. E isso também pode acontecer comigo e com você, irmãos. Nós não estamos isentos dessas coisas acontecerem conosco. Nós temos que estar atentos à regra da palavra do Senhor. Aquilo que foi proposto para mim e para você. Essa perspectiva futura que motivava Paulo e que também pode ser de motivação para mim e para vocês. Pode ser, não, é uma motivação para mim e para você. E eu já quero caminhar para a conclusão, para nós orarmos. Nós precisamos, queridos, urgentemente, correr e perseverar sem carregar pesos inúteis de pecados passados. Nós precisamos olhar firmemente para o alvo que é Jesus Cristo na minha e na sua vida, para que nós podemos ter uma maturidade cristã, ou para que nós possamos almejar, alcançar a maturidade em Cristo. Nós precisamos desses 5 elementos na minha e na sua vida. Repita comigo: insatisfação, dedicação, direção, determinação e disciplina. Se nós colocarmos esses 5 elementos na nossa vida, na nossa caminhada diária, eu tenho certeza que nós vamos crescer cada dia mais. A nossa maturidade vai ser maior cada dia mais. Nós precisamos disso, irmãos, da insatisfação, nos dedicar. Nós precisamos da direção, da determinação e, acima de tudo, de disciplina. Nós somos disciplinados para tantas outras coisas, irmãos, mas esquecemos de ser disciplinados para a carreira cristã. Nós nos disciplinamos para guardar dinheiro, para aplicarmos o dinheiro. Somos disciplinados com a academia. Somos disciplinados a acordar tantas horas do dia. Mas esquecemos de ser disciplinados com as coisas do Senhor. E eu queria convidar a igreja a ficar em pé. Nós precisamos dar a devida importância que nós precisamos seguir em frente. Nós precisamos nos dedicar mais. Nós precisamos, irmãos. Nós não podemos continuar como estamos. Não podemos. Essa é uma oportunidade para você lembrar. Mais uma vez, vou te lembrar da insatisfação, da dedicação, da direção, da determinação e da disciplina. O que é que você precisa desses 5 ensinamentos? Talvez você precise só ser determinado, ou talvez você só precise de uma direção. É você e Deus aí no seu lugar. É você e Deus aí na sua casa, aonde você estiver aí, nos assistindo, nos acompanhando. Curve a sua cabeça enquanto o worship ministra este louvor.
Deixa o Espírito Santo tocar no seu coração. Deixa o Espírito Santo te convencer daquilo que você precisa mudar, daquilo que precisa ser transformado na sua vida. Precioso Jesus, aos teus pés aqui estou. O que eu poderia te oferecer por tudo que tu és? Teus pés, não importa quanto custou, Jesus, teu valor é maior. Eu encontrei o meu tesouro. Precioso, eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Precioso Jesus, eu amo o som da sua voz. Tuas palavras são mais desejáveis que o mais doce mel. Tudo que seus pés e dissestes a ela, essa é a boa parte que nunca será tirada. Eu encontrei o meu tesouro, aleluia. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Como Maria que está aos seus
tirada como Maria, que estava aos seus pés e disseste a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso, eu encontrei o meu tesouro. Aleluia. Aleluia, Pai. Encontrei o bem mais precioso. Oh, Deus. Toma nas tuas mãos as nossas vidas, Pai. Sem ti nada somos, oh Pai. Sem ti nada podemos fazer, Senhor. Que nós possamos, ó Pai, como Maria, estar prostrado aos teus pés, Pai. Essa é a melhor parte e não nos será tirada, Pai. Que a cada dia nós possamos estar prostrados aos teus pés, dependendo do Senhor em toda e qualquer circunstâncias das nossas vidas. Nos perdoa, Pai, pelas nossas falhas, pelas nossas fraquezas, pelos nossos pecados, ó Pai, por sermos disciplinados com tantas outras coisas e não disciplinados com as coisas espirituais, sermos determinados com tantas outras coisas e não sermos determinados com as coisas do Senhor. Ficamos insatisfeitos com tantas outras coisas e não ficamos insatisfeitos com a nossa vida espiritual. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos sair daqui nesta noite, Pai, insatisfeitos, porque nós queremos mais, nós queremos buscar mais, nós queremos mais do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós não queremos ser os mesmos, ó Pai, queremos sermos diferentes, homens e mulheres parecidos com o Senhor, Pai. Homens e mulheres, ó Pai, determinados a dar testemunho, Senhor, fora da igreja. Quando as pessoas olharem para nós, elas enxerguem o Senhor em nós e através de nós. Que nós possamos atrair as pessoas e não repelir as pessoas, Pai. Senhor, em nome de Jesus, toma nas tuas mãos as nossas vidas. Nós precisamos de Ti, Pai. Nós precisamos diariamente de um encontro com o Senhor, ó Pai. Nós lhe pedimos perdão pelas nossas falhas, pelas nossas faltas, falta de Te buscar, falta de orar, falta com a leitura da Sua palavra. Nós lhe pedimos perdão, Pai. Gera em nós, ó Pai, o desejo de Te buscar cada dia mais. Gera em nós, ó Pai, em nome de Jesus, o desejo, ó Pai, de querer ter esta intimidade com o Senhor. Como nós podemos declarar que nós Te amamos se nós não temos esta intimidade? Como nós podemos dizer, ó Pai, que nós fazemos isso ou aquilo se nós não lemos a Sua palavra, Pai? Pai, em nome de Jesus, toma nas Tuas mãos. Queremos a cada dia sermos, ó Pai, confrontados com as Tuas Escrituras, com a Tua palavra. Nos tira, Pai, da mesmice, nos tira, Senhor, da nossa zona de conforto. Nos leva, Pai, a águas profundas. Nos leva, Senhor, em nome de Jesus, Pai, a águas mais profundas. Nós queremos mais intimidade com o Senhor, Pai. Nós queremos mergulhar nas águas do Espírito, Senhor. Nós queremos mergulhar nas águas do Espírito. Nos leva, Senhor, em nome de Jesus, a estas águas, águas cristalinas, Pai. Esta água, Pai, em nome de Jesus, Pai, que sacia a nossa sede. Nós queremos o pão vivo que desceu do céu, Pai. Nós queremos ser satisfeitos, ó Pai, com água viva e com pão vivo, Senhor. Nós não queremos ser satisfeitos com a alegria passageira, mas com a alegria eterna, Pai. A alegria que está proposta para nós nesta noite.
Pai, em nome de Jesus, queremos mais. Queremos mais, queremos mais. Eu clamo a Ti por cada família aqui representada, Senhor, nesta noite. Por cada homem, por cada mulher, Senhor, nos assistindo nesta noite, ou aqueles que vão nos assistir, Pai. Que eles sejam encorajados, ó Pai, a sair da zona de conforto, a buscar mais de Ti, a querer mais do Senhor, Pai. Este, Pai, é o meu desejo nesta noite, Te buscar mais, Te conhecer mais. Nos leva, Pai, nos leva, Senhor, a um nível maior de intimidade contigo. É isso que nós queremos, é isso que nós desejamos. Nos leva em paz para os nossos lares, ó Pai. Nos livra, Senhor, do homem mau. Nos livre, Senhor, de intentos malignos. Nos livre, Senhor, em nome de Jesus, Pai, de acidentes. Nos livre, Senhor, da cilada de Satanás. Nos livra, Pai, nos livra, Senhor. Abra os nossos olhos espirituais, abra os nossos ouvidos espirituais para que possamos Te ouvir. Limpa o nosso coração, Pai. Limpa, purifica o nosso coração, limpa as nossas mãos. Pai nosso, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai e que a consolação do Espírito Santo seja conosco hoje e para sempre. Deus os abençoe. Vão na paz em nome de Jesus.